Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Exciente Tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 34 que caiu no SSA 3 de 2023, ok? Vestibular seriado da UPE. A questão ela nos diz o seguinte: observe o cartaz de filme e o mapa a seguir, ok? Então a gente analisa o cartaz, a gente percebe não só pelo nome estampado, mas também pela legenda, né? Que o nome desse filme é Feitiço do Tempo e que ele é da década de 40. Década de 40 em Portugal, a gente precisa lembrar que estava sob o regime ditatorial de governo do Salazar, ok? E esse período, assim como regimes ditatoriais e centralizadores, eles preconizavam, né, tinham como uma das características fortes desses regimes, elas são a questão do enaltecimento do próprio regime, né, da figura de heróis nacionais, da figura do líder, ok? E aí esse filme ele trazia a questão do colonialismo português, que era uma das ideologias do sistema, enaltecia, né, a história grandiosa de Portugal, enaltecia o padre jesuíta Antônio Vieira, né, como um homem que levou a missão colonizadora para as colônias, certo? Porque aqui a gente está falando já do período de neocolonialismo, tá? A gente está em 1940. E aí a gente já está falando de um período, não daquele das grandes navegações, que tem muita coisa a ver, mas a gente já está falando aqui de uma característica neocolonial. Principalmente porque a gente vai atrelar esse mapa, tá? Lembrando que o colonialismo ele começa ali século XV, certo? Vai até o século XVII, o seu auge, e ali no século XIX a gente tem ali com a Conferência de Berlim, a gente tem o início, né, do neocolonialismo, que os países europeus eles começam a dividir a África, eles também têm possessões e colônias na Ásia, ok? Então a gente tem esse feitiço do Império e a gente tem um mapa que o título é o seguinte: Portugal não é um país pequeno. Não sei se vocês identificam, né, mas Portugal ele fica aqui, ó, nessa região da Península Ibérica. Essas manchas vermelhas, elas representam o tamanho territorial de duas colônias portuguesas. Essa mancha vermelha aqui, o tamanho de Moçambique, tá? E essa segunda mancha aqui, o tamanho de Angola. Tudo isso projetado no continente europeu. E o que isso quer dizer, professor? O título ele diz assim: Portugal não é um país pequeno. Porque se Portugal ele tem o controle de outros territórios, além desse que ele tem aqui na Europa, né, que a sede é o local principal do país, do Império, né, ele tem território como o de Moçambique e como o de Angola, que são juntos quase o tamanho da Europa. Então, o Estado português, Portugal, né, a sede do governo português, a gente percebe que é uma pequena porção de terra na Península Ibérica. Mas com o mapa, eles queriam dizer que as outras possessões de Portugal o tornam um país grande. Por isso que o título é Portugal não é um país pequeno. Ok? Então, a gente vai partir desse ponto de enaltecimento, né, do império, do território, da opulência, do tamanho, né, do país Portugal para responder a nossa questão, ok? E essa interpretação vem tanto do cartaz do filme como do mapa, tá? As imagens representam o Estado português como um ou uma. Letra A, anexo do Terceiro Reich. Né? Terceiro Reich aí a gente vai ver que é esse governo nazista, né, na Alemanha ali, encabeçado por Adolf Hitler. Não, a gente está falando aí que Portugal ele tem destaque, né? Ele é autônomo. Ok? Ele é um país com possessões. Ele não está fazendo simplesmente parte de um império, tá? Ele é um império, tá? Então, eu não posso considerar que a imagem quer enaltecer Portugal como um anexo de qualquer pessoa ou país que seja, certo? Então, letra A já não é. Letra B, vasta potência europeia. Se eu tenho um filme que é usado como propaganda para enaltecer o colonialismo, o neocolonialismo português, se eu tenho um mapa que o título é Portugal não é um país pequeno, e ele pega duas possessões de Portugal na África, Moçambique e Angola, projeta o tamanho territorial dessas duas colônias e coloca na Europa para mostrar que Portugal é quase do tamanho da Europa inteira, é para mostrar, sim, a vasta potência europeia que Portugal é. Então, é a minha alternativa correta, ok? A letra B. Letra C, democracia republicana. Falei para vocês na explicação do cartaz que não tinha nada de democracia e nada de republicana no governo ditatorial de Salazar, ok? Então, a gente já elimina também a letra C. Letra D, território em decadência. Não, na verdade é o oposto. Está mostrando aqui, ó, o nome Império,
Está mostrando aqui que Portugal não é um país pequeno, está mostrando possessões que Portugal tem, que são praticamente do tamanho da Europa. Então, isso está longe de ser um território em decadência, ok? E a letra E, extensão dos países aliados. Assim como não era um anexo do Terceiro Reich, né? Não foi anexado pelo Terceiro Reich, o Reich, ele também não era uma extensão dos países aliados, até porque no período da Segunda Guerra Mundial, Portugal, ele, de certa forma, se manteve neutro, ok? Então, também não poderia ser a letra E. A alternativa correta, de acordo com a interpretação das imagens, é que Portugal era uma vasta potência europeia. Então, marca aí que o nosso gabarito é a letra B. Espero que vocês tenham gostado da correção da aula. Não deixem de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever, chamar a galera que está estudando aí para o SSA em 2024. E não esqueça também de dar uma força seguindo a nossa página no Instagram, @oxentetemhistoria. Aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço!